Fala, investidor! Tudo bom com você? Que quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Klabin. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final e já chega logo se inscrevendo no canal, ativando as notificações, clicando aí no sininho, para você ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos. E não se esqueça de deixar o like, pois é muito importante para mim, me ajuda muito quando você clica aí no botão de curtir, ajuda eu a entender que você está gostando desse conteúdo e trazer mais conteúdos nessa linha de raciocínio. Então agora, sem mais delongas, vamos para a análise da Klabin aqui na tela do meu computador. Bom, a Klabin, eu estou gravando no dia 10, o mercado ainda não abriu, ela está cotada a R$ 3,99, eu estou falando da Klabin 4, ação preferencial. Quando a gente olha no ano, está praticamente sem sair do lugar, e nos últimos 12 meses uma queda de aproximadamente 2,5%. Comenta aqui o que você acha da Klabin. Vale a pena investir? Você está comprado em Klabin? Você acha que Klabin é cilada? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre a empresa, beleza? A Klabin, se você ainda não conhece, é uma empresa aí do setor de papel e celulose. Ela tem ali aproximadamente 35% da sua receita vindo da operação, da venda de celulose, que é a commodity, e também tem uma parte ali de aproximadamente 35% de embalagens, ou seja, além dela produzir a celulose, ela também agrega valor aos seus produtos e vende também embalagens para diversos setores. E além disso, também tem a parte de cartões, papéis. Então ela tem uma receita ali diversificada em mais ou menos essas três tipos de produtos diferentes, três tipos de operações, para ser mais exato. E tem a receita tanto em reais quanto em dólar, tá? Ela tem uma boa parte da sua receita dolarizada, então é uma forma também de você se expor ao dólar, mesmo que indiretamente, beleza? Código de negociação KLBN 3, KLBN 4 e KLBN 11. Então ela tem ações ordinárias, preferenciais e units. A unit, até deixei aqui a 11, ela é a combinação de uma ação ordinária e 4 preferenciais. Daniel, se eu for investir em qual eu vou? Bom, todas as ações da Klabin, elas têm o tag along. Então, geralmente, eu gosto de optar pelaquela que está mais barata, pois é que vai pagar um dividendo um pouco mais elevado, tá? É claro que se você for buscar liquidez, aí realmente é mais interessante você comprar a 11, porque é a ação que tem o maior volume de negociação, beleza? Então, fora isso, eu vou na que está mais barata com maior dividend yield. Entrando aqui na posição acionária da Klabin, nós conseguimos ver, o Klabin Irmãos S.A., que tem aí o controle da empresa com 45% das ações ordinárias. Conforme eu falei, as ações ordinárias elas têm um free float mais baixo, A gente consegue ver que apenas 38% do capital está aberto na bolsa, mas ainda assim é um free float ok, tá? Não é um free float baixíssimo. Quando a gente olha para preferencial, já tem aproximadamente 79% aqui aberto em bolsa. Com isso, dá um free float total de 64,23% do capital está aberto a mercado. Nós conseguimos ver também que ela tem ações em tesouraria, tanto ações ordinárias quanto ações preferenciais. Isso aqui é um sinal que a empresa veio recomprando, Eu sempre digo aqui, quando a empresa recompra suas ações, é uma forma de gerar valor para os seus acionistas, pois diminui a quantidade de ações em circulação, com isso o lucro por ação aumenta e também faz com que os dividendos possam aumentar, pois vão ser distribuídos para uma base menor de ações, beleza? Então sempre gosto de ver esse tipo de movimento aqui. Entrando aqui nos destaques financeiros da Klabin, geralmente eu gosto de comparar, quando a gente fala aqui desse tipo de empresa, que tem um produto ali um pouco ligado a commodity, eu gosto de comparar contra o trimestre anterior, tá? Então depende muito de caso a caso. Na maioria das empresas eu vou comparar, por exemplo, primeiro trimestre 23 contra o primeiro trimestre 22, mas em alguns casos eu comparo contra o trimestre anterior. Então no caso da Klabin, se a gente pegar aqui o primeiro trimestre 23 contra o quarto trimestre 22, nós conseguimos ver que o volume de vendas diminuiu, a receita também caiu aqui 5%, saindo de aproximadamente 5 bilhões para aproximadamente 4,8 bilhões. O EBITDA
ainda assim o EBITDA ajustado ficou maior, tá? Então a empresa conseguiu ser mais eficiente aqui nesse período. Então ela conseguiu, mesmo vendendo menos, receitando menos, conseguiu aumentar aqui o seu EBITDA em aproximadamente 2%. Quando a gente olha para o lucro líquido cresceu 60%, mas no caso da Klabin não é tão importante ficar analisando aqui o lucro não, tá? Porque o resultado financeiro, ele acaba dando algumas distorções no lucro, tem muitos efeitos não caixa devido à depreciação e amortização, então é um ativo que eu gosto bastante de olhar pelo EBITDA. Então, olhando o EBITDA, a empresa ficou meio que de lado, digamos assim, se comparado com o trimestre anterior. O ponto positivo é que mesmo vendendo menos, ela conseguiu um lucro operacional maior. Se a gente comparar contra o mesmo período de 2022, ela conseguiu aqui um crescimento de 13%, é um crescimento muito bom aí no EBITDA. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Klabin. Conforme eu digo em todos os meus vídeos, não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre costumo passar um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Além disso, eu também sempre trago os indicadores mais adequados para aquela empresa que eu estou analisando. A gente nunca analisa todas as empresas da mesma forma. Cada tipo de negócio requer um tipo de análise, principalmente falando de indicadores. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado muito importante para você que quer acelerar os seus resultados rumo à liberdade financeira. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu definitivamente vou pegar na sua mão e vou te ajudar a acelerar seus resultados, atingir seus objetivos mais rápido, porque eu vou fazer uma análise da sua carteira de investimentos e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. É uma carteira que vai de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com seus objetivos e de acordo com a sua realidade. Basicamente, a única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, vai ser o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar nele e entrar em contato comigo via WhatsApp. Eu também vou buscar deixar o QR Code aqui na tela. De repente, se você estiver assistindo pelo computador e quiser simplesmente mirar o seu celular lá para cair no WhatsApp, beleza? Então, vamos continuar aqui a análise. Cotação do dia 8/5, R$ 3,99. Valor de mercado, aproximadamente 22 bilhões. Então ela não é uma empresa pequena dentro da nossa bolsa, é uma empresa que já tem um certo porte relevante. Dívida líquida sobre o EBITDA de 2,6 vezes. É uma dívida que no momento não é uma dívida baixa, tá? E esse indicador, quando ele começa a passar de 3 vezes, é um ponto de atenção. Porém, a Klabin é uma empresa que realmente ela trabalha com endividamento mais alto, pois muitas vezes ela está fazendo vários tipos de investimento, que é o caso, né? Ela está investindo no projeto Puma 2, que é um projeto para ela expandir a sua capacidade produtiva. Então é normal que ela tenha um endividamento mais alto para ela poder se expandir. É dessa forma que a empresa cresce. Mas vale ressaltar também que ela tem uma dívida extremamente alongada, tá? Hoje a posição de caixa da Klabin, ela seria suficiente para cobrir o endividamento da empresa até o ano de 2026. Então ela está bem tranquila quanto a isso. É claro que eu estou passando a situação atual, mas via de regra é uma empresa que sim toma mais dívida, que trabalha com uma dívida mais longa para ela poder se expandir e crescer a sua receita e crescer o seu EBITDA. Se você for investir, tem que estar ciente disso. Liquidez corrente de 2,07, isso quer dizer que para cada R$1 que ela tem em passivo, né, no prazo de um ano, no passivo circulante, ou seja, em deveres a pagar, ela tem R$ 2,07 no ativo circulante. Então ela tem uma boa folga financeira, tá? Então é aquilo que eu falei, ela é uma empresa que tem bastante liquidez, apesar do endividamento mais alto. Dividend yield de 7,6%, é um dividendo muito bom, tá? Geralmente quando eu vou investir em empresas eu gosto de receber pelo menos 6%, então Klabin é uma empresa que além de conseguir crescer, ela consegue ainda assim pagar bons dividendos. ROIC de 12%, indicador para a gente medir a eficiência do negócio, né? A rentabilidade, quanto mais elevado esse indicador, melhor. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em ROIC, então 12% é um ROIC ok. Quando a gente olha para margem EBITDA, 40% de margem EBITDA, uma margem muito boa, tá? Geralmente eu gosto ali de pelo menos 15% em margem EBITDA. Então no caso da Klabin, 40% é uma margem extremamente elevada.
E quando a gente olha para indicador de preço, que é o EV sobre EBITDA, o Enterprise Value, que é o valor de mercado da empresa mais a dívida líquida, dividido pelo EBITDA, para a gente ver quantas vezes está valendo ali o Enterprise Value da empresa, frente ao lucro operacional. De acordo com esse indicador, ela está valendo 5,5 vezes o lucro operacional, que mostra que ela ainda está em um preço ok, nessa cotação de R$ 3,99. Esse indicador, quando ele está abaixo de 10 vezes, quanto mais abaixo, mais a empresa pode estar se mostrando atrativa. E quanto mais elevado, mais as ações podem estar ficando caras. Então, no momento, levando em consideração esse crescimento da Klabin, ela ainda está atrativa nesse preço aí abaixo de R$4, beleza? Entrando aqui no histórico do EBITDA, né? É muito importante a gente analisar o EBITDA. Quando eu falo da Klabin, você já deve ter percebido que eu trouxe vários indicadores aqui ligados ao EBITDA. A gente consegue ver que é quase uma linha reta para cima, né? E essa parte das barras que estão em verde é depreciação e amortização. Então, como é uma empresa que faz muitos investimentos, acaba que entra muita depreciação e amortização no seu resultado. Mas a longo prazo aqui a gente consegue ver, né, que é um crescimento muito forte aí no seu EBITDA. Olhando para o histórico de lucros e proventos, a empresa deu aqui alguns prejuízos no período, né? 2015, 2018, 2020. Mas conforme eu falei, não é uma empresa para você ficar analisando muito pelo lucro, tá? Apesar de nos últimos anos que o lucro subiu muito, ela fez um ajuste no resultado financeiro, ela está fazendo um hedge, porque quando eu falo da Klabin, ela fez um ajuste ali no seu resultado financeiro, ela está fazendo um hedge cambial para esse efeito do dólar, né, variações do dólar, não impactarem tanto no seu resultado financeiro, ou seja, com o objetivo de zerar, entre aspas, essa variação do dólar. Então, com isso, ela agora de 2021 para frente, ela começou a apresentar um lucro ali mais constante, né, um lucro mais forte. Claro que também devido aos resultados que vieram muito bons, mas também essa questão que ela fez ali dentro do seu resultado financeiro. Por quê? Porque, por exemplo, em 2020, ela deu aqui um prejuízo, não quer dizer que o resultado foi ruim, mas como entrou prejuízo, ela tinha ficado sem pagar dividendo, né? Porque precisa dar lucro para distribuir o dividendo. Então agora ela fez esse ajuste, tá? Mas estou mostrando aqui só para você ver o histórico, né? Que é uma empresa que tem constância em pagar dividendos, mas não dá para você ficar olhando muito para o lucro quando for analisar a Klabin, beleza? Entrando aqui no histórico de cotações, né? Saindo lá atrás de centavos, lá em 2004, já chegou a bater mais de R$5. Então, assim, quase uma linha reta para cima também, né? Histórico de cotações da empresa. É que tipo de negócio, né? Que a longo prazo, realmente, se você comprar e segurar, é do tipo de ativo que realmente pode fazer você ganhar muito dinheiro, é claro, sabendo o que você está fazendo também na hora de investir. Bom, agora eu vou entrar aqui no histórico dos resultados da Klabin, desde 2016 até o consolidado dos últimos 12 meses. Eu já estou levando em consideração o resultado do primeiro trimestre de 2023. Então, na última linha aqui, 2023, eu estou pegando o primeiro trimestre de 2023 para trás, tá? Os últimos 12 meses, contando a partir do primeiro trimestre de 2023, beleza? Então vamos lá, olhando aqui a receita crescendo todos os anos, agora está batendo recorde, não tem muito o que dizer. O EBITDA saindo de 2 bilhões para 8,1 bilhões, batendo recorde, crescendo praticamente todos os anos. O único ano que não cresceu foi o ano de 2019, mas não foi uma queda muito expressiva, né? Quando a gente olha para o lucro, é aquilo que eu falei, né? A empresa, uma hora dá um lucro, outra hora cai, aí depois vem um prejuízozão, aí de repente dá um lucro muito alto. Não é aquilo, não dá para ficar olhando muito para o lucro. A gente consegue ver que agora esse resultado financeiro, ele não está impactando tanto, né? Devido a esse hedge que ela fez, mas ainda assim eu sugiro você acompanhar mais pelo EBITDA, tá? Quando a gente olha para as margens, uma margem sempre rodando aqui acima de 30%, muito bom, tá? Essa margem EBITDA da empresa nos últimos anos aqui, pegando aqui na casa dos 40%, então tá excelente. Quando a gente olha para a margem líquida é aquilo, né? Tá ligado ao lucro, então não tem como muito ficar analisando. Uma hora tá 1%, outra hora tá 18%, outra hora ali tá 35%, então não fica preocupado muito ali com o lucro líquido não. Quando a gente olha para a dívida, é aquilo que eu falei, a empresa sempre trabalhou com endividamento mais alto. Então ali, olha só, 5,6 vezes,
4,4, aí diminuiu em 2021 e agora está com uma dívida um pouquinho mais equilibrada, mas ao longo do tempo você consegue ver que de fato é uma empresa que trabalha com uma dívida mais alta, mas o que você tem que acompanhar é o seguinte, é o EBITDA, se esse EBITDA realmente está vindo forte. Por quê? Porque se a empresa está fazendo investimentos, o que você deve esperar é que no médio a longo prazo o EBITDA da empresa continua crescendo para acompanhar essa dívida que ela está tomando, né? Porque ela está tomando dívida para ela poder expandir as suas operações. Ela está finalizando a sua segunda máquina do projeto Puma 2, já está com mais de 90% dessa máquina pronta. Então a previsão é para entrar em operação ainda em junho de 2023, ou seja, em breve ela vai startar a segunda máquina do projeto Puma 2, isso vai aumentar a sua capacidade produtiva, fazendo com que ela tenha a possibilidade de gerar mais receita, gerar mais EBITDA e por aí vai. Então o case da Klabin basicamente funciona dessa forma, né? E aí, continuando aqui, só para a gente poder finalizar com chave de ouro, a gente vê aqui o fluxo de caixa operacional da empresa vindo muito forte, né? Saindo de 1,2 bilhões, agora com quase 9 bilhões nos últimos 12 meses, crescendo aí praticamente todos os anos, né? Na verdade, cresceu todos os anos esse fluxo de caixa. Então, isso aqui que é muito importante você acompanhar. Olha só, vou até destacar aqui o ano de 2020, que foi um ano que ela deu um prejuízo, olha só, eu colorei aqui de roxo, ela deu um prejuízo de 2,4 bilhões, porém ela gerou aqui de caixa 5,7 bilhões. Então, por isso que eu tô falando, não preocupa em ficar olhando o lucro líquido. Analisa o EBITDA, o endividamento, como que está a situação da dívida da empresa e o fluxo de caixa operacional e o CAPEX, né? O CAPEX é quanto que ela está gastando aqui em investimentos para ela poder estar expandindo as suas operações, aumentando sua capacidade produtiva, modernizando as fábricas e tudo mais. Então aqui a gente consegue ver que ela está investindo muito, né? Principalmente o ano de 2022, ela investiu muito, ela gastou 8,1 bilhões em CAPEX, mas ainda assim foi inferior a quanto ela ganhou aqui no fluxo de caixa operacional. Então se a gente descontar quanto que ela investiu em CAPEX, né, para ela aumentar a sua capacidade produtiva, praticamente todos os anos aqui ela trouxe um fluxo de caixa livre, tá? A gente consegue ver aqui, ó, fluxo de caixa livre todos os anos, exceto em 2016, que ela mais gastou dinheiro com investimentos do que com fluxo de caixa operacional, mas a longo prazo a gente está vendo esse fluxo de caixa crescer cada vez mais, inclusive batendo recorde aqui nos últimos 12 meses. Então o que eu tenho a dizer da Klabin? Na minha opinião, é uma empresa muito boa, tá? Eu gosto sim da Klabin. A empresa tem uma gestão muito bem feita, é uma empresa que já tem mais de 100 anos aí que está no mercado, então não tem muito o que dizer sobre a gestão, né? Excelente gestão. Eles também têm uma inteligência muito grande em estar vendo ali como que está a demanda do mercado, como ela tem essa receita diversificada nesses 3 tipos de operação. Então, por exemplo, se às vezes a celulose não está em um patamar muito bom, eles começam a focar mais ali na produção de cartões, às vezes cartões não tá indo tão bem, ela foca ali na produção de embalagens. Então é uma empresa muito dinâmica, né? Que consegue entender muito bem como está a demanda do mercado para ela sempre estar otimizando ao máximo a sua receita e também as suas margens, né? O seu EBITDA. Então é uma empresa que eu gosto, além de tudo ela consegue continuar crescendo e pagando dividendos. É um ativo muito bom aí, pensando a longo prazo. Além de tudo, também tem ótimas margens, né? Uma margem EBITDA muito boa. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto bastante de acompanhar aqui também a questão das margens. Então, assim, tem muito o que dizer, né? A empresa consegue crescer, pagar dividendos, tem boas margens, tem um endividamento mais alto, mas isso faz parte do negócio. Se você for investir, tem que estar ciente disso. Então, minha opinião é essa. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra. Analisa com mais calma, por ser uma commodity também não é dos tipos de ativos mais simples, principalmente para quem está iniciando. É um ativo que dá um pouquinho mais de trabalho para você entender, para você analisar, mas dá uma olhada, vê o que você acha, estuda com mais calma ativo antes de tomar qualquer tipo de decisão, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!